Oi, Luiziane, que alegria você estar aqui. Oi, gente, bom dia aí, o Fórum Café, bom dia a você, Mauro Lopes. Muita admiração também pela sua trajetória, que também não é uma trajetória pequena, principalmente de engajamento, de envolvimento, de inovação, criando aí coisas importantes para o mundo. É um prazer estar falando com você também. E aí eu quero dar um bom dia a todos aqui que estão ouvindo, prestando atenção aqui nesse papo aqui conosco. Não, muita expectativa na tua vinda, sabe, Luiziane? Muita expectativa mesmo. Tem um membro aqui da comunidade, o Zé Prudente, aí do Ceará, que assim fala de você o tempo inteiro e já previa que a coisa ia estourar e que você ia ser candidata. Vamos conversar, vamos começar a nossa conversa. Primeiro, explica para nós, né, quem está fora do Ceará sempre teve muita dificuldade para entender essa política de alianças aí no Ceará, que uniu a família Gomes, né, sob a liderança do Ciro, com o PT, a aliança que acabou de ser rompida agora. Então, conta o que está acontecendo aí no Ceará do ponto de vista dessa montagem da política local, da política estadual. Bom, primeiro, assim, a aliança inicial, embora o grupo, né, eles são irmãos e funciona como um clã, a gente chama sempre os Ferreira Gomes como se fosse uma alcunha relativa a todos os 5 irmãos que estão participando da política, né? E de um jeito ou do outro, mas assim, a aliança inicial, para dizer a verdade, eu era prefeita em 2005, e inicialmente o Cid, que já foi governador e demonstra sempre ter uma postura bem diferente do irmão, do Ciro, me procurou na perspectiva de queria ser candidato a governador. No primeiro momento, o Ciro nem concordava com a candidatura dele, eles estavam apoiando o Lúcio Alcântara, que era do PSDB à época, porque o Ciro era muito vinculado ao Tasso, e o Tasso estava apoiando o Lúcio. E, na verdade, o que ocorreu é que aí nós fizemos em primeiro momento, eles estavam no PSB, Cid tinha entrado no PSB, e nós, naquele momento, o PT decidiu apoiar a candidatura do Cid Gomes, com o vice do PT para o governo do Estado. E daí começa uma relação que foi, inclusive, uma relação importante para a prefeitura, para o governo do Estado, para o Ceará como um todo. Foi um momento virtuoso, assim, tinha uma boa relação com o Cid. A gente era parceiro de projetos, para ser parceiro de sonhos, assim, de conversar todo dia. Tínhamos uma relação extremamente franca. Eu tô aí, obrigada, viu, gente? Vocês estão comentando aí, muito, muito, muito bom, muito bom. Está sendo acolhida, muito bom essa torcida, Denilson aí. E então, assim, então tivemos um momento importante. O Ciro foi candidato a deputado federal, fez um mandato muito ruim, não pesava na Câmara, ele mesmo assume e admite, etc. e tal. Aliás, é bom dizer que o Ciro tem vários. Assim, ele se vende muito bem quando ele fala dele mesmo, mas se a gente parar para ver a trajetória do Ciro a miúde, você vai ver que não é nada do que ele diz. Ah, eu fui prefeito, fui deputado. Na verdade, ele era suplente de deputado, ele assumiu por circunstância que o titular, não sei se exatamente o que foi que aconteceu, mas ele assumiu. Ele foi prefeito, ele ficou 1 ano e meio, aí logo em seguida ele foi candidato a governador, então ele não terminou o mandato de prefeito. Ele, quando foi governador, ele não terminou o mandato de governador, antes de terminar ele foi ser o ministro do Itamar. Então ele não tem esse lastro que ele costuma dizer, não. Tudo ele fez pela metade, tudo ele fez muito daquele jeito, muito falante, mas pouca efetividade. Então, é bom contabilizar assim, pelo menos 1/3 do que ele fala mesmo, porque se for atrás, você sempre vê que quando ele não domina, ele inventa. É só ir atrás dos dados que ele apresenta, sempre uma retórica muito complicado. Olha aí a Sara Góes aí com a gente. Sara Super apoiadora sua, super queridíssima, apoiadora. estamos apresentando um programa, Mauro. Eu e ela, nós estamos apresentando o Balanço na Rede, Não que é sabia? Que legal! a gente está entrando aí, normalmente às 11 horas. A gente hoje vai transmitir essa entrevista que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas, assim, normalmente a gente entra para falar sobre temas dos mais diversos, está sendo bem legal. Legal. E aí, então, a partir daí,
Aí eu fui reeleita no primeiro turno, já diga-se de passagem, 2008 eu fui candidata à reeleição. E, na verdade, eu fui a primeira e única prefeita reeleita no primeiro turno, desde esse processo da redemocratização e Não sabia, nossa. da reeleição. Porque todos os candidatos, todos foram para o segundo turno. Então, eu ganhei no primeiro turno com 12 candidatos disputando. Dentre eles, estava a candidata do Ciro, que tinha sido ex-esposa dele, que era a Patrícia Gomes. Então, uma pessoa, inclusive, que eu sempre tive estima e tal. Em 2008, o Ciro apoiou a Patrícia e o Cid me apoiou. Ou seja, eu tinha apoiado em 2006, ele me apoiou em 2008. Quando foi em 2010 que o Ciro termina o mandato de deputado federal e volta para o Ceará, o que ele fez? Ele começou a me atacar. Começou a me atacar de uma forma brutal, assim, desse jeito como ele é mesmo. Brutal. Várias vezes me chamou de coronel de saia, várias vezes tentou desconstituir as coisas que eu fazia, já tendo em vista que em 2012 ele lançaria um candidato ligado a ele, que é o que ele está lançando para o governo agora, que é o Roberto Cláudio. E aí fez o Cid, todos eles tomar esse rumo, porque eles têm o Ciro como a liderança política do grupo. E aí foi uma coisa, assim, no primeiro momento, o nosso candidato, mesmo estando sozinho, porque todas as forças políticas estavam do lado de lá, o governo do Estado, essa coisa toda. Mas a gente sozinho, o Melmano, que foi o candidato nosso, passa para o segundo turno em primeiro lugar, vai se mantendo em primeiro lugar até a sexta-feira, véspera da eleição, que era no domingo. Eles fizeram uma mega operação, onde nós temos aqui a estimativa de 100 mil pessoas do interior, ou seja, como ele era governador, os prefeitos vieram para cá, mandaram a população para cá e foram visitar as colônias. Fortaleza é uma cidade que tem muita gente vinda do interior, principalmente por causa das dificuldades do interior, do êxodo rural, então, de muitas colônias dos nossos irmãos do interior do estado. Então, eles fizeram uma coisa que eu nunca tinha visto. Aliás, Fortaleza eu nunca tinha visto. Fortaleza é uma cidade rebelde. Fortaleza é uma cidade muito lutadora. Fortaleza é uma cidade com muita desigualdade. E, naquele momento, eles vieram. Aí teve estrutura do governo do Estado, carro levando gente para votar. Foi uma coisa tão assintosa, foi tão impressionante, porque o Ciro tinha mandado o recado, diga a ela que eu vou ganhar de qualquer jeito. Só que eu lá sabia o que era ganhar de qualquer jeito. Eu sempre fiz política, a política boa política, do bem, nunca participei de esquema de compra de voto ou de fazer coisa desleal com o adversário, nunca. E eu não imaginava, olha, foi compra de voto, foi assinte sobre as pessoas que moravam no interior, que vieram de lá gente para... Eu sei que foi uma invasão que fizeram na cidade e eles conseguiram, por 3% dos votos, ganhar a eleição dessa forma extremamente truculenta. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. A partir daí, chega 2014, eleição de governo, o PT já tinha tomado a resolução de apoiar, contra a minha vontade, que eu não sou maioria no PT do Estado, apoiar um candidato deles. Eles estavam, nesse momento, no PROS, que é bom que todo mundo saiba que o Ciro já passou por 8 partidos. Uhum. O Ciro já foi do PDS, depois ele foi para o PMDB, depois ele foi para o PSDB, depois ele foi para o PPS, depois ele foi para o PROS, depois ele foi para o PSB e agora está aí devassando o PDT, né? Então, assim, foi uma longa trajetória de... Ou seja, por quê? Partido, para ele, não interessa. Ele não sabe o que é uma experiência coletiva partidária. Na verdade, a partida é um instrumento que ele tem para aquela disputa que ele quer fazer. Normalmente sai brigado. Brigou com Roberto Freire, saiu brigado com Fernando Henrique, no momento quando ele estava passando por esses partidos, né? Saiu com o presidente do PROS brigando também. Enfim, nunca foi a praia dele uma estrutura coletiva, partidária. Você sabe, Luziane, que nós somos contemporâneos. Ele é um pouco mais velho que eu, tem 64. Então, nós participamos do movimento estudantil na mesma época, ali final dos anos 70. E o Ciro, eu conheci o Ciro naquela época, o Ciro vende como fazendo parte relevante da biografia dele a participação no movimento estudantil contra a ditadura. Ele participava de um grupo
que se chamava Maioria do Movimento Estudantil, que era o grupo da direita, que era o grupo que apoiava a ditadura militar, né? E foi derrotado seguidamente. Então, ele vende para as pessoas uma participação dele no movimento estudantil contra a ditadura num grupo que era apoiador da ditadura naquele momento, no final dos anos 70. Por isso é que ele engana, Mauro, engana que eu digo assim, muita gente tem uma percepção muito diferenciada dele. Quando eu vejo ainda alguns artistas, mesmo dizendo assim, eu votaria no Ciro, mas agora eu vou votar no... As pessoas têm uma ideia desse Ciro, as pessoas têm ideia desse Ciro que ele vende, que ele fala, ele se coloca como intelectual, gente. Pelo amor de Deus, tipo... É uma coisa que é uma compulsão de falar dele mesmo, de dizer que ele foi o... Então, assim, se for parar para pensar, ele nunca terminou. Deputado federal, ele mesmo disse que foi um fracasso, nunca devia ter tido lá. Passou mais de um mês sem pisar na Câmara. A assessoria dele ia ser, inclusive, toda exonerada. Foi quando ele tentou a mediação, mas ele disse que não. Então, nada que o Ciro fez, além de falar, foi uma coisa efetiva que terminou, que teve começo, meio e fim. Então, do mesmo jeito que ele fala do movimento estudantil, que eu nem sabia desse, que também ele fala de uma coisa que ele não vivenciou, ele diz que é intelectual, mas da onde, gente? Pelo amor de Deus, quem é que reconhece o Ciro como intelectual? Então, ele vive da política há muitos anos. Agora, exatamente o que ele faz, diz que é advogado, diz que é professor, ninguém nunca viu nenhuma dessas habilidades, a não ser na própria boca do Ciro. Objetivamente, eu que sou aqui do Ceará, nós não temos esta dimensão desse Ciro intelectual, desse Ciro acadêmico, desse Ciro professor. Não existe isso. Existe dele falar. E acho que, como ele tem uma retórica e fala, e você pensa que ele está falando, quando você for... Ele é inegavelmente carismático, né, Luiziane? Eu não considero carismático, eu considero ele muito eloquente, eu considero ele muito... Boa. Porque a truculência, a grosseria, aí acaba. Porque, assim, se você for atrás aí as imagens do Ciro, de forma virulenta mesmo, várias vezes aí teve a oportunidade de ser grosseiro com as pessoas, tem várias imagens dele. Outro dia tinha uma manifestação quando o irmão dele era governador, muito simbólico isso, tinha os jovens protestando em favor da universidade estadual, porque aqui tem a universidade estadual, uma coisa natural, pedindo, sei lá, não sei se era concurso público, mas reivindicando. Ele pegou, simplesmente juntou 3 ou 4 seguranças que estavam e ele foi para cima dos estudantes de mão dada com os... Assim, arrancou os cartazes, rasgou na frente dos estudantes. Quer dizer, é uma coisa... A truculência é uma característica, né? Característica. Então, assim, aí o carisma se encerra aí, porque ninguém está querendo mais violência, ódio, truculência, agressividade. As pessoas estão querendo leveza, mesmo sendo... A pessoa pode ser firme, a pessoa pode ser muitas vezes dura, porque o executivo exige às vezes isso, sabe? Mas a gente pode fazer isso com amor. Sim. Você pode fazer isso com amor. Sim. Você não precisa fazer isso. Luiziane, muitos elogios a você aqui, né? O Charles Andrade de Cajamar aqui dizendo: Luiziane, sou seu admirador, boa gestora. O João Martins dizendo aqui: tem uma foto com a Luiziane na vigília Lula Livre, lá em Curitiba. Né? A Sara Góes, então, registrou. 9 vezes você foi lá? 9 vezes na vigília. Eu fiquei tão deprimida, fiquei tão triste com aquilo que aconteceu. Eu estava em São Bernardo do Campo quando levaram o Lula e eu estava quando ele voltou, sabe? Mas foi um momento de muita dor, né? Porque eu sou da juventude que embalou o sonho em 89 de ver o Lula. Eu estava no movimento estudantil nessa época, de ver o Lula presidente. Então, assim, isso percorreu a minha vida durante muito tempo até ele virar presidente. Então, eu tenho uma relação de afetividade e de muita admiração pela pessoa humana que o Lula é. Sara Góes dizendo aqui, né, falando do Balanço na Rede, o programa que ela e Luiziane mantém em Fortaleza, todo dia às 11 no canal da Luiziane Lise. Então, é um canal da Luiziane Lise, é um programa de Fortaleza, do Ceará, mas você lá em Paris... Ciro pode assistir seu programa, se quiser, porque está nas redes, está aí, e fico alegre de saber, agradeço vocês, Sara, que essa nossa conversa aqui será retransmitida no programa hoje. A Leila Gomes dizendo, Luiziane, não sei se você lembra de mim, mas em 97 levei você, ela fala, o Zé Valdo Ramos... devido ao desvio da minha carteira de estudante, enfim, ela diz, minha família toda vota em você. Muitas manifestações de voto em você.
Luiziane, agora, então, estabeleceu-se uma aliança, o Camilo Santana, é a liderança nesse momento com maior projeção do Ceará, do PT, né, foi o grande fiador e costurador dessa aliança esses anos todos com o clã dos Gomes. E agora está desfeita essa aliança, acabou, caput, não tem mais. Explica, me pareceu que essa aliança foi desfeita por que o Ciro traiu, né? Atraiu um acordo que estava feito que envolvia a governadora, né? Por sinal, ouço falar bem dela, não sei qual só a impressão dela, da governadora Maria Isolda Coelho. Isso. Na verdade, o que acontece é que, quando foi em 2014, o candidato que eu me falei ia ser deles, o PT tirou a contragosto da minha, inclusive, votação, mas que o PT apoiaria o candidato deles, que eles estavam no PROS na época. Nós tiramos essa resolução num sábado, mais ou menos, e a gente ia indicar o Senado. Quando foi, aí o Cid chamou a direção do PT e tal, e disse que o seguinte, que tinham feito pesquisas, o candidato, objetivamente, não tinha condição de ser deles, ia ser o Camilo do PT. Então, quem indica o Camilo no PT, aí, claro que quando tem a notícia, o PT acha bom, acolhe, inclusive, eu defendia já o nome de candidatura própria, já tinha visto que a aliança com o Ciro não tinha a menor condição, estava completamente esgotada, mas aí eles vêm e apresentam está aqui o Francisco José falando, ele agrediu verbalmente vários estudantes e rasgou os cartazes, exatamente. Em Iguatu, né? Ele está dizendo aqui, foi em Iguatu. Está em Iguatu, exatamente. Essas imagens são muito, muito chocantes. Mas, voltando, então, em 2014, o que acontece é que o Camilo é indicado pelo Cid. Mesmo sendo do PT, ele foi indicado pelo Cid. Então, ele fica fiador da aliança porque ele foi indicado e posteriormente eleito, de uma certa forma, pelo grupo, né? De Cid, Ciro, enfim. Em 2014, reeleito em 2018, porque o Camilo foi secretário do Cid, secretário de Desenvolvimento Agrário e secretário das cidades do Cid. Em seguida, foi candidato a governador com a ajuda deles. Então, 2014, e foi reeleito em 2018, né? Teve uma projeção importante, principalmente aí na luta da pandemia, fez um governo dialogado, etc. Quando foi agora, a Isolda era vice do Camilo durante esse período, durante esses 8 anos, quase 8 anos, e ela também foi secretária de Educação do Cid. Então, a Isolda é uma pessoa muito comprometida com a educação, a Isolda é uma pessoa que trabalha com muita serenidade, muito discreta, mas muito firme. E, sendo do PDT, se imaginava o quê? O Camilo diz categoricamente que o Ciro fizeram um acordo antes dele deixar o governo, que ele deixou o governo no dia 1º de abril. Antes de deixar o governo, ele queria anunciar o nome, que o PT queria que ele anunciasse o nome para não ficar esse vácuo, sem a gente saber exatamente. E ele disse que seria a Isolda, porque o PT aceitaria a Isolda, pelo que ela é, pelo que ela representa, uma pessoa de diálogo, uma pessoa que ia levar, de fato, o projeto político que o Camilo estava empreendendo aqui no Ceará. E o que acontece? Assim que o Camilo largou a caneta, no dia 1º de abril, imediatamente o Ciro começa a descredenciar a Isolda para ser a candidata. Inclusive, ela tendo assumido o cargo. Ela é governadora hoje. A Isolda é governadora do Ceará hoje e, inclusive, candidata à reeleição até a convenção do PDT. Que aí, na convenção do PDT, o Ciro vem com o ex-prefeito, que já era ligado a ele. Eu vivi isso em 2012, né? Ele botou o candidato contra o nosso candidato do PT, de forma virulenta, e é o mesmo candidato que é muito ligado a ele, que estava, inclusive, ontem na convenção que o lançou para presidente, estava lá, foi talvez um dos poucos, nem os irmãos do Ciro foram, mas o candidato dele foi, e é o mesmo candidato que ele enfrentou a Isolda. Eles foram para a convenção segunda-feira, e por 55 votos a 29, mesmo ela sendo governadora, tendo o direito de ir para a reeleição, sendo uma pessoa que sempre ajudou eles desde há mais de quase 20 anos que ela já ajudou, ela foi secretária de Sobral, foi secretária do CID 8 anos, foi vice-governadora,
tinha todo o direito, pessoa que, inclusive, é da cidade que eles nasceram, que é Sobral, pessoa que tem todo um histórico de, inclusive, colaborar com o projeto, foi descredenciada, foi desrespeitada, foram a voto, por 55 votos a 29, o Roberto Cláudio ganha a disputa interna, né? Sabe Deus como, mas a Isolda, naquele momento, né, se retira, enfim. E muito chateada, com certeza, porque foi preterida, tendo ela o direito pleno de disputar a sua própria reeleição. Então, a gente ficou... E o PT, de uma certa forma, já vinha afirmando, né? Eu já tinha colocado o meu nome, outros deputados, o Guimarães, o Zé Ayrton, tinham colocado o nome numa eventual possibilidade da gente romper a aliança, porque eu já não aguentava mais o Ciro agredindo o Lula, porque ele não perde a oportunidade. E eu Ontem, na convenção, ele disse que Lula e Bolsonaro são iguais. É nesse nível. É incrível, Luizinha. E eu fiquei muito magoada, muito chocada, e bati de frente com ele aqui muitas vezes, porque quando o Lula estava preso político lá em Curitiba, o Ciro agrediu o Lula, não só o Lula, mas os filhos do Lula. Então, assim, quando você faz isso com uma pessoa que não está podendo se defender, eu achei aquilo ali o pior dos mundos. Então, bati muito de frente com ele por causa disso, porque eu não aceitava. Então, quando eu vi que essa aliança não ia prosperar, porque a gente queria um palanque do Lula aqui no Ceará, então era importante ter. Tinha colocado meu nome, mas a Isolda é uma pessoa tão amável e uma pessoa assim, que a gente acabou meio que o PT fechando o apoio, inclusive a pedido do Camilo, que se fosse a Isolda, vice que colaborou com ele, e do PDT, ou seja, tinha todas as credenciais para ser a candidata. Mas como o Ciro, a forma que ele age, a forma de coronel, é uma forma de aquela coisa do mando e tem que obedecer. Então, olha só, vou só fazer essa ressalva antes de concluir, 30 deputados estaduais, de 46 deputados da Assembleia Legislativa, assinaram uma carta pró-Isolda, ou seja, defendendo o nome da Isolda. Isso não é pouca coisa, isso é muito forte. 80 prefeitos do PDT saíram apoiando o nome da Isolda, também se manifestaram nesse processo. Não foi suficiente. O Ciro empurrou goela abaixo o candidato dele e, assim, aí houve o rompimento, assim nós decidimos, o PT decidiu, o Camilo decidiu, entendeu quem era o Ciro, né? E que passou, inclusive, a chamar o Camilo de traidor, dizer que o Camilo tinha sido ingrato, mal agradecido, que o Cid que tinha colocado ele na política, enfim. E está rompida a aliança e agora o PT está discutindo, né, o que fazer, qual nome lançar, quais partidos que estarão conosco nesse processo. Então, é isso que aconteceu até agora. Vamos falar do para frente daqui a um minutinho, mas ainda antes, quero, para encerrar esse assunto, Ciro, me parece que há um componente machista e até misógino na postura do Ciro, na postura dele na política, né? É uma coisa de uma misoginia. O Ciro parece que não suporta ver mulheres protagonistas, né? Acho que tem um elemento claro em relação a isso, né? Eu vivi isso em 2020. Em 2020 o PT foi sozinho, eu fui candidata a prefeita com um legado na cidade. Comecei com 26% das intenções de voto, o candidato deles tinha 6%. Mauro, eu fui atacada de forma tão vil. Eles usaram o tempo das inserções de televisão, eram 30 inserções por dia, durante 30 dias. Isso primeiro o Camilo me chamou para eu fazer um pacto de não agressão com o candidato deles, e assim o fez, o candidato me ligou, não vamos atacar. Então, me preparei, como eu sempre me preparo, para fazer uma campanha limpa, bonita, propositiva. As pessoas estão muito cansadas da política e dessa política de briga, de confusão. Eu digo, não, vamos fazer nossa campanha. Antes da campanha começar, eles já começaram a me atacar através das redes sociais de forma extremamente ostensiva. Quando nem o candidato deles, com 4 minutos, com a estrutura do Estado, da prefeitura, que o Camilo, de uma certa forma, ajudou, mas com o candidato deles, com toda a estrutura, com tudo, o candidato deles não subia e eu não caía.
Então, o que eles fizeram? Os ataques que estavam sendo feitos via WhatsApp, Facebook, Instagram e tal, eles levaram para a televisão de forma ostensiva. De manhã, de tarde e de noite entravam aquelas inserções de 30 segundos, 30 dias seguidos, 30 inserções por dia, me detonando, dizendo que eu tinha sido a pior prefeita, que, enfim, foi muito ruim. Isso causou um estranhamento à juventude que não viu o nosso governo, as pessoas que não participaram do governo, que ainda eram jovens e tal, ou crianças, não entenderam. Eu fiquei assim, foi uma violência política de gênero, que é isso que a Isolda viveu, muito grave, sabe? Muito grave, porque tentaram atribuir que eu era incompetente, coisa que eu digo, olha, sinceramente, aqui para nós, a gente fez um grande governo popular, inclusive que as pessoas lembram, porque foi um governo muito inovador, que tudo que eles fizeram na eleição de 2020 foi se apropriar das obras que eu fiz, porque não tem nada de novo desde o nosso... Para a juventude, para as mulheres, fizemos o Réveillon, criamos o Réveillon de Fortaleza, virou o segundo Réveillon da cidade. O pré-carnaval, o carnaval, a cidade era uma cidade feliz, porque nós tínhamos um orçamento participativo, as pessoas da periferia, aqui é uma cidade muito desigual, mas as pessoas todas participavam do processo, se sentiram empoderadas, a participação popular. Fizemos mais de 10 mil habitações populares, entregamos 30 mil papéis de casa. Foi uma gestão com muito tom. Criamos secretaria de cultura que não tinha, secretaria de turismo, de direitos humanos, da população LGBTQIA+, dos negros e negras, das mulheres, das pessoas com deficiência. Foram políticas de inclusão. Os resultados das pesquisas na universidade relativa ao nosso governo, elas são muito fortes. Então, assim, mas eles tentaram, exatamente por isso, com medo, eles tentaram, e a gente não tinha tempo, um minuto de televisão, a gente não, e pouco dinheiro, e muita dificuldade, e 2 máquinas contra nós, e eles fizeram isso como estratégia, que é o que eles sabem fazer, destruir, desconstruir as pessoas, a cara do Ciro. Por isso que ele faz isso com o Lula. E eu espero que a população esteja vendo e que ele saia muito menor do que nas eleições anteriores. Porque eu vejo, às vezes, os artistas, os intelectuais, gente boa, gente que a gente gosta, dizendo assim, eu votaria no Ciro, não vou votar no Ciro porque o Lula é que vai ganhar. Não, gente, é porque vocês têm que conhecer de verdade quem é o Ciro. Só sabe quem é verdade. É Ciro Gomes, quem mora aqui no Ceará e viu a trajetória e viu as atitudes políticas do Ciro. Então, assim, só para deixar isso claro. Você sabe que toda sexta-feira, aqui no Fórum Café, eu tenho uma conversa com o que, para mim, é o melhor, disparado, o melhor analista de opinião pública e pesquisas eleitorais do Brasil, que é o Marcos Coimbra, do Vox Populi. O Marcos Coimbra tem advertido, ele tem dito, o Ciro sairá dessa eleição para o ocaso político. Ele está comprometendo, o comportamento dele compromete o futuro político dele, inclusive. Ele vai ser derrotado, segundo a previsão do Marcos, de maneira humilhante, não é no Brasil, no Ceará. No Ceará, ele é o 3º colocado nas pesquisas, o Lula lidera com ampla frente, o Bolsonaro vem segundo, ele está em 3º lugar lá, nem no Ceará ele terá uma votação, se ele mantiver a candidatura, nem no Ceará ele terá uma votação relevante, segundo a previsão. Mauro, deixa eu só fazer aqui, dar uma informação a mais, para dizer que o Ciro, noutros tempos, ele ganhou do Lula, que já no Ceará, e ele ganhou do Haddad na última eleição. Ele está num processo de desconstrução pela postura dele, por exatamente esse modus operandi dele, ele está num processo de desconstrução. E ontem, quem viu aí a convenção dele, ele não tinha um partido aliado, consequentemente, ele não tem ainda indicação de vice. Então, é uma coisa meio assim, um auto-ensimesmamento completamente alucinado. A gente não sabe exatamente como é que ele vai terminar, mas eu espero que ele termine do tamanho que ele está construindo essa derrota dele. Eu tenho mais 2 questões para você, mas antes deixa eu registrar muitas mensagens de apoio de pessoas dizendo que votaram sempre em você.
O Sérgio Wagner dizendo aqui, bom dia, ainda lembro de ver e ouvir aquela moça bonita e articulada do curso de comunicação social, né, jornalismo da Universidade Federal do Ceará, acampada na reitoria. Desde então, praticamente em todos os pleitos, voltei em LL. Tem gente dizendo que LL é Luiziane Lins, mas é Lula Luiziane também. Isso, obrigada, Sérgio Wagner. Deve ser nosso contemporâneo, com certeza, do movimento estudantil, lá da época da UFC. Eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFC, uma coisa que eu fiz com muito amor, muito prazer, foi muito importante para mim. Experiência de vida. Você foi presidenta do DCE, da Federal? Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Comunicação Social, fui vice-presidente, depois presidente do DCE da UFC e fui também diretora regional da União Nacional dos Estudantes. Né? Legal. Giovanni, Esperança volta ao Ceará. Luiziane, espero que você venha como candidato ao governo. Vamos falar disso daqui a pouquinho. É a última pergunta, claro, é sobre essa perspectiva da candidatura de Luiziane. Todo mundo aqui torcendo para que esse projeto dê certo. Com esse desgaste, diz o Sérgio Wagner, que Ciro protagoniza na política do Ceará, rompendo PDT e PT, percebo que se abre uma brecha perigosíssima ao bolsonarista Capitão Wagner vir às eleições. O que acham? Pergunto para ela daqui a pouquinho sobre esse cenário eleitoral. E aí o Zé Prudente, né, que fala de você sempre aqui. Mauro, Luiziane já derrotou Tasso, Juraci, o Capitão Moroni, Big Torg, e agora vai derrotar o Coronel Ciro Paris. Beijo. Então, eu ia te perguntar da prefeitura, você já falou da prefeitura, porque eu queria saber o seguinte, qual é o segredo? Né? O que você fez aí para ser eleita prefeita e reeleita, a única pessoa reeleita no primeiro turno da prefeitura, mas você já apresentou aí um universo. Mas, de qualquer maneira, uma pergunta. Fala para mim, o jornalista adora, se você é jornalista, você sabe, né? O jornalista adora a lista. Quais são as 3 principais realizações suas na prefeitura que tiveram um efeito no sucesso da sua gestão e na sua reeleição? Primeiro, assim, claro que isso aí seria um pressuposto, é governar com amor, pensando nos que mais precisam, ter coragem de inverter prioridade, mesmo que isso não dê imprensa, mesmo que isso não dê manchete no jornal. Você sabe que, infelizmente, uma parte da imprensa ela quer saber só do problema. Então, assim, coisas que foram invisíveis para a classe média, que eu sempre costumo dizer assim, Mauro, infelizmente, assim, você tem setores que, assim, tem um buraco na frente da casa, o governo não presta, mas ele não sabe o que acontece na escola pública, porque o filho dele não estuda lá. Então, assim, e é quem normalmente forma opinião e tal. Mas, assim, eu destacaria, foram obras gigantescas, eu destacaria pelo menos os 3, assim, 3, se você pediu 3, são muitas, porque foi um processo, eu dizia assim, foi um processo foi uma revolução, em parte silenciosa, outra nem tanto, mas assim, de grandes realizações e de grandes obras que foram feitas para quem precisava. Então, eu vou citar aqui a construção dos centros urbanos de cultura, arte, ciência e esporte, são os CUCAs, que até hoje o governo anterior do adversário diz que assim, quer tomar de conta, quer invisibilizar, mas isso é o quê? Isso é um centro que tem 14 mil metros quadrados de área, onde tem tudo que a juventude pode gostar. Esporte, dança, cinema, tem cinema, sala de cinema com tudo que tem direito, cinema, fotografia, futebol de campo, futebol de natação, futebol de areia, tem skate, são cursos profissionalizantes relativos à cultura e espaços de lazer que a juventude pode frequentar. Fizemos 3, nossa meta era fazer 6, um por regional, eles são gigantescos, e eles, assim, tem curso de balé, tem curso de... Pelo menos tinha, né? E a ideia era assim, que a juventude tivesse um lugar para ir, principalmente da periferia. Foram feitas nos bairros onde tinha maior número de jovens com menor poder aquisitivo. Então, os Cucas é uma grande marca. O Lula veio aqui inaugurar o primeiro, chama Cuca Che Guevara, e o Lula veio aqui inaugurar, ficou impressionado, né? Uma coisa muito, muito emblemática. Segunda coisa, nós fizemos um grande hospital, um hospital que tem 80 mil metros quadrados de área, 27 mil metros quadrados de área construída, que é um hospital que é estilo do Sara Kubitschek, que é o Hospital da Mulher de Fortaleza. Todo o atendimento da mulher, no que diz respeito a
toda a questão de exames ambulatorial, mas também a saúde reprodutiva da mulher, um hospital com parto humanizado, com terapias integradas, uma coisa gigantesca, todo de luz natural, todo estilo do Sara Kubitschek, inclusive a ideia original foi inclusive do Lelé Figueiras, que não está mais entre nós, mas que foi um grande arquiteto, que inclusive é o arquiteto do Sara Kubitschek, que nos ajudou junto com o arquiteto da prefeitura chamado Bizão, que também já se foi. Mas foi o Hospital da Mulher. O Denilson está dizendo, o Hospital da Mulher tem excelência, assim, com UTI neonatal, tudo de primeiro mundo. Eu digo muito assim, o povo pobre gosta de coisa boa. Isso é da natureza humana gostar de coisa boa. Então, a gente tem que apresentar, não é fazer de qualquer jeito, é fazer o melhor possível. Então, como eu sou da área de comunicação, o cinema eu ia lá para ver se o som estava apurado, saber se estava tudo, se a tela estava com a resolução que precisava. Então, queria tudo nos mínimos detalhes. E um terceiro grande obra foi a Vila do Mar. Nós pegamos o bairro mais pobre de Fortaleza, do ponto de vista do IDH, fizemos aqui, inclusive era o lugar de desova de homicídio aqui, porque você não conseguia ver a praia, porque você tinha um grande número de... Era lixo, era entulho, era muito casebre, muito barraco, e você não via a praia. Então, ficava um lugar extremamente, além de perigoso, era um lugar onde as coisas aconteciam e Fortaleza não olhava para ele, embora fosse na beira da praia. Nós, juntamente com o governo Dilma, nós fizemos um grande projeto de urbanização, 5 quilômetros de urbanização, o maior projeto de urbanização da América Latina, só para você ter uma noção. Todo na beira da praia, todo na beira da praia, onde a gente fez o calçadão, nós fizemos áreas de lazer, nós fizemos a reconstrução de todas as barracas de praia com padronizadamente, aí campo de futebol para a juventude, área de skate, mirantes para que a população pudesse ter acesso ao visual da praia. E aquilo ali foi um impacto, uma transformação na vida das pessoas impressionante. Principalmente o bairro tem 300 mil pessoas, o único bairro, esse bairro, porque é um adensamento, é o maior adensamento urbano daqui. Porque Fortaleza, não sei se você sabe, é a cidade mais adensada do Brasil do ponto de vista de habitante por quilômetro quadrado. 7,7. Nós temos, mais do que qualquer uma outra metrópole, porque aqui é uma população muito grande num território pequeno. Então, o adensamento é muito grande. E virou vida para aquelas pessoas, sabe? E nós construímos para tirar as pessoas do mar, porque quando a maré vinha, derrubava todas as casas, porque era muito em cima do mar, nós fizemos 1.400 unidades habitacionais, praticamente do lado, assim, a diferença de menos de 1 quilômetro de distância do local onde elas moravam, para não desintegrar, porque tem que ter essa visão de que as pessoas não podem sair do seu habitat natural, das suas relações afetivas e familiares. E, enfim, foi uma grande, pelo menos essas três aí, tem muito mais coisa, mas essas três foram muito emblemáticas para nós. A Conceição de Oliveira, Fro, aqui da Fórum, me escreve aqui dizendo o seguinte: Luiziane foi a única prefeita do Brasil que não expulsou o pobre das praias. Saragóis diz aqui: Luiziane alterou a frota dos ônibus no final de semana para permitir que pobre fosse à praia. A Aldeota, o bairro dos Ricos aí, pirou. Porque também, Maura, a gente fez aqui uma coisa muito importante, que foi a inclusão através da mobilidade urbana, tanto de obras de mobilidade, mas também com a passagem, era a passagem mais barata do Brasil de capital. Por que nós fizemos? Primeiro, nós congelamos a tarifa no primeiro governo inteiro, não teve aumento de passagem, e no segundo teve um aumento de passagem, e nós criamos a chamada tarifa social aos domingos, onde a passagem custava R$1. Ou seja, todo mundo que quisesse ir para a missa, para a praia, visitar parente, ele desembolsava. Olha a Sandra dizendo, tudo isso é verdade, sou de Fortaleza. É isso mesmo, Sandra. Beijo para você, querida. Mas, assim, nós conseguimos, então, demos mais de 12 mil passes para as pessoas com deficiência que passaram a não pagar a passagem de ônibus, inclusive com acompanhante, né? Também fizemos isso. A carteira de estudante aqui, a meia passagem é garantida, bastando apresentar a carteira de estudante, que também a prefeitura passou a ceder, a dar a carteira de estudante para evitar comércio, para evitar coisa desse tipo, a ceder a carteira. Então, são mais de 700 mil, juntando público e privado, que usam o benefício da carteira de estudante. Então, foi uma revolução no transporte público e deu às pessoas a oportunidade. Nós incluímos
cerca de 20% a mais de pessoas que pegavam o transporte público pelo fato das pessoas poderem ter, né, o acesso ao transporte, que as pessoas iam, às vezes, evitavam até de pedir um emprego porque não tinham como se deslocar. Então, foram feitos muito significativos que dialogou diretamente com essa população. Luiziane, te conhecia à distância, vendo nas minhas, mas você é muito potente, mulher, impressionante. Eu vejo um vigor, uma força assim, impressionante. A Sara Góes aqui. E aí, uma questão chave, de fato, nesse momento do país, né? Nada foi mais profundo e importante que o combate ao turismo sexual e infantil. Nossa, que governos, Luiziane, impressionante. Impressionante. Pois é, você vê e tentam, e aí os Gomes tentam invisibilizar, devem ter medo, né? Eu creio, devem invisibilizar porque foi feito com processo respeitado, gente participando. Nós fizemos aqui o plano plurianual participativo com os empresários sentando junto com a população que mora nos assentamentos, fazendo origami. Todo mundo junto fazendo origami para distensionar as relações. Então, assim, foi de verdade, sabe, Mauro? Foi de verdade. É porque é muito difícil a política enfrentar a verdade. Não, achei muito forte essa declaração deixa eu pegar aqui, que ela deu aqui, dizendo que é daí de Fortaleza. A Sandra Oliveira, dizendo assim, tudo isso é verdade, sou de Fortaleza. Achei que foi, de verdade, a declaração mais forte até agora, né? Alguém que chega aqui e fala, não, eu moro lá, tudo isso que ela está falando aconteceu mesmo, entendeu? Muito forte. A pergunta que está todo mundo esperando. Luiziane Lins, deputada federal do PT do Ceará, ex-prefeita por 2 mandatos. Você será a candidata do PT ao governo do estado? Bom, Mauro, isso aí é uma coisa que cabe o PT discutir, decidir. O próprio governador Camilo Santana, eu coloquei o meu nome para ajudar nesse processo, porque acho que nós podemos retomar várias coisas importantes do Ceará, dar continuidade às políticas que o governador Camilo vem conduzindo, né? Ele é do PT, agora que teve o rompimento, né? Meu nome está colocado, e o partido vai estar discutindo, né? Dentre outros nomes, o que fazer daqui adiante. Então, nós estamos ainda nesse processo de aguardo, de espera, procurando ver exatamente qual rumo que o partido vai tomar, o que é que vai tomar, mas meu nome está colocado, eu quero colaborar, ajudar, estou muito tranquila em relação a isso, mas coloquei o nome à disposição do partido e nós vamos ver o que é que vai acontecer, né, com a decisão do partido, que nós esperamos que seja para a gente poder derrotar de vez não só o bolsonarismo no Ceará, mas derrotar também, né, a arrogância, né, do Ciro Gomes com seu candidato. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer ser governadora do Ceará? Eu quero ser governadora. Quando eu coloco meu nome, é porque eu estou imaginando que vai ser um grande desafio, mas eu acho que nós temos muito a colaborar e a oferecer, porque a minha relação com o povo, Mauro, é muito forte. Uma relação muito forte com o povo de Fortaleza, sabe? E a cidade está muito sofrida. O estado do Ceará precisa, de uma certa forma, eu acho que de uma energia muito latente, muito vibrante, porque é um estado que vive muitas adversidades naturais, né? Nós convivemos com a seca, nós convivemos com o semiárido, né? Então, por tudo isso, obrigado, Chagas Carvalho, né, dizendo que eu vou ser a governadora. Espero que o Partido dos Trabalhadores tenha esse mesmo entendimento, né? E assim, fácil porque já governei, né? Não é simples ser mulher e governar, porque você sabe que tem toda a estrutura, é estrutural, né? O machismo, a misoginia, infelizmente, mas fizemos bem e deu certo. Tanto é que o povo me reconduziu em 2008 no primeiro turno, mesmo com 12 candidatos à prefeitura, a gente mostrou a que veio. Por isso é que eles talvez tenham tanto medo, né, da nossa caminhada, digamos assim, porque a nossa caminhada sempre foi coletiva, ninguém faz nada só, e o povo foi um grande protagonista no momento que nós tivemos na prefeitura. Uma questão que chama atenção quando você faz o relato das tuas 2 gestões na prefeitura é a parceria com Lula e com Dilma, né? Você pegou os 2 governos, né? As 2 presidências. Exatamente. Então, parece que um governo teu com o Lula na presidência seria uma possibilidade de parcerias, integrações e projetos comuns que podem causar uma revolução no Ceará.
Com certeza. E assim, nossa gestão foi muito marcada por projetos inovadores, porque eu sempre dizia para os meus secretários, eu digo, gente, quando não existe, a gente inventa. Então, esse negócio de, porque o orçamento, porque... Não, nós viemos aqui para fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito... Nós fizemos 15 planos de carreira para o funcionário público. A Valzeni participou dos planos plurianual do orçamento participativo, olha só. Temos grandes lideranças que saíram do orçamento participativo, né? Então, eu penso que a gente é possível inovar, fazer projetos inovadores, a gente mudar a cara dessa política que está aí, porque assim tudo foi feito com muita participação popular. E isso daí foi um segredo do grande sucesso que foi as nossas políticas públicas. Você mencionou o ex-prefeito de Icapuí e mais o José Guimarães como dois outros nomes possíveis do PT. A relação tua com eles é uma boa relação? Será uma disputa? Tranquilo, é uma boa relação. Tem outros nomes que certamente vão se colocar. A gente está esperando também o que o Camilo vai estar pensando disso. Acho que o Camilo foi surpreendido, acho que ele não esperava, né, devido à força que a própria ele queria a candidatura da Isolda, a própria força que a Isolda demonstrou no processo, sabe, quando assumiu como governadora, os deputados que apoiaram, os governadores do PDT, todos do PDT. Então, assim, ela demonstrou muita força. E acho que realmente o Camilo não esperava que ela fosse derrotada na convenção do próprio PDT por causa do Ciro. Para você ter uma ideia, os dois outros irmãos nem sequer participaram nem da convenção estadual e nem foram na convenção nacional deles. Eles normalmente fazem política juntos, mas os dois outros irmãos queriam também a Isolda. Então, foi uma questão do pessoal do Ciro. Então, estamos esperando aí o que é que o PT vai colocar para a gente, né? Quais são os desafios, e vamos enfrentar, ou sendo eu, ou sendo outro companheiro, a disputa aqui para valer, aqui no estado do Ceará, juntamente com a liderança do presidente Lula, que tem aqui, dependendo da pesquisa, ele chega até a 58%, 59% dos votos aqui no Ceará. Se eu entendi bem, com a vitória de Lula, como você falou aí no Ceará, com a Carolina do Maresca aqui, o Ceará que a gente quer governado por mulher. Com a vitória que o presidente Lula colherá aí e a derrota aparentemente esmagadora do Ciro e uma eventual eleição de um governador do PT, parece-me que o tempo político do Ceará muda, né? Acho que o Ciro Gomes deixa de ser uma liderança de referência no Ceará, né? Ele, na verdade, já vem, né? Como eu lhe falei, já ganhou do Lula, já ganhou do Haddad, e hoje ele está em terceiro lugar, está perdendo até para o Bolsonaro. E assim, eu vi uma pesquisa ontem que 36% da população brasileira assim, não gosta de jeito nenhum. Quer dizer, porque as pessoas estão precisando, né, de carinho, estão precisando de serem vistas, serem respeitadas. Eu acho que essa coisa de ódio, de truculência, já basta de Bolsonaro, né? As pessoas estão querendo outro tipo de liderança, né? E se você pega o presidente Lula, tem uma coisa que o Lula tem, que é absolutamente surpreendente, é o coração grande, né? Porque quem passou o que passou, né? Quem viveu, que ficou mais de 500 dias preso injustamente e tudo, e saiu cheio de amor no coração para dar, então isso é uma coisa muito surpreendente, muito surpreendente. Para encerrar, qual o cenário da disputa eleitoral? Aí tem o capitão Wagner, né, o candidato da extrema-direita, deve ter um candidato, né, terá esse candidato do PDT, o ex-prefeito de Fortaleza também, o Roberto Cláudio, e uma candidatura do PT, pelo visto aqui no nosso chat, todo mundo já está indicando aqui qual é a candidatura do PT, seria uma eventual candidatura sua. Como é que você vê o cenário da disputa eleitoral? Olha, não será simples, não será simples porque, como eu te disse, eles têm um processo e um modus operandi de desconstrução e fazem tudo o que tiver na mão, na frente para fazer isso. É muita sabotagem, é muita baixaria, é muito ruim, mas a gente vai ter que apostar na inteligência, que o povo é muito inteligente, a gente precisa só dar os elementos para as pessoas compreenderem as coisas. E vamos... Principalmente, tem vários fatores que pesam. O envolvimento direto do Camilo vai ser muito importante,
o envolvimento da governadora Isolda, de uma certa forma, porque ela foi desmerecida, foi desconsiderada, também será importante, e principalmente o engajamento do presidente Lula no processo eleitoral. Lula é o grande cabo eleitoral hoje do Ceará, né? As pessoas têm muita memória de tudo que elas vivenciaram no governo Lula e Dilma. Então, acho que esses fatores combinados, a gente certamente tem grandes chances de o PT estar governando o Ceará no leque de partidos políticos aí que estão se colocando para apoiar, e eu creio que podemos ter uma grande vitória. Deputada federal Luiziane Lins, PT do Ceará, por duas vezes prefeita da cidade, reeleita no primeiro turno, e agora uma das possibilidades de candidatura do partido ao governo do Ceará. Como ela disse, está oferecendo o seu nome ao PT para ser candidata num projeto evidente de parceria com o presidente Lula. Queria te entregar para fazer as despedidas, já dizendo para tu, pessoal, tem que fazer um recorte, Não vai ter um recorte, vai ter 2 recortes dessa entrevista. Um recorte nos canais de Luiziane Lins. Então, hoje, às 11 horas, vai estar lá no programa de todo dia do Luiziane, vai estar a nossa entrevista. E segundo, vai ter, sim, um recorte aqui na Fórum TV também, no fim de semana. Queria te entregar, então, para suas palavras finais por hoje, porque nós vamos conversar mais vezes ao longo dessa campanha, Luiziane. Com certeza. Queria dar um grande abraço, agradecer o carinho do cearense, do Brasil inteiro, né, que acompanhou e que acompanha, né, o nosso trabalho. Queria agradecer você, Mauro Lopes, demonstrar minha admiração. Eu sempre costumo dizer que assim, esses canais alternativos que a gente passou a ter as possibilidades de ter, né, com o avanço da tecnologia, não necessariamente sempre por bem, mas nós temos aí sempre conversado, inclusive o primeiro programa que eu fiz com a Sara, a gente passou 3 dias abordando esse tema, que a pergunta era: viver é melhor que postar? A gente fez essa brincadeira com a música do Belchior, que é viver é melhor que sonhar, né? E a gente fez esse questionamento no programa para várias pessoas, enfim. Dizer que eu admiro muito o seu trabalho, sei que você é um jornalista talhado, né? Já passou por várias coisas, já foi inovador, já criou coisas, participa, e também pelo respeito que eu tenho a esse jornalismo de qualidade que é feito de forma independente, de forma doada, muita dedicação. Agradecer o espaço, né? E dizer aqui que eu agradeço muito a torcida. A Augusta está torcendo aí. Vamos para frente, que o futuro nos espera, e a gente que sonha por um mundo livre, justo, de pessoas e homens e mulheres iguais e livres. É isso que eu sonho e é isso que eu pretendo, na minha vida, dedicar a construir. Muito obrigada, Mauro. Fico muito impressionado com a tua potência, realmente estou muito impressionado. Quer dizer, gostei de você, gostei mesmo, foi assim uma surpresa essa conversa. Eu esperava algo forte, mas você é muito potente, tem um olhar humanizado para a política, é diferenciado mesmo. Siga em frente, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado. Tá bom. Beijo. Um beijão, paz e bem. Tchau, gente.